Olá, estamos aqui começando mais um episódio do podcast da Gobá. Ficamos um tempo aqui sem fazer esses encontros, essas conversas, e agora, devido à eleição americana, a gente acha que é o momento da gente retomar, né? Porque a discussão sobre democracia tá muito forte em todo local, todo tudo isso acaba chegando na conversa de democracia e a gente vê as pessoas falarem de democracia de uma maneira muito abrangente e que não olha para a democracia como a gente tem acostumado a olhar, está acostumado a olhar e ver os riscos que a democracia está correndo, né, Augusto? E Sim, sim. nesse momento, é, a gente vê, a gente está gravando hoje com ainda sem a definição, hoje, dia 5 de novembro, e com o Biden a Sim. 264 delegados contra 213 do Trump, né? Nessa contagem Sim. mais popular que a gente tem visto mais por aí. Ah, mas a democracia, muitas pessoas falam que bom, Biden precisa ganhar para restabelecer a democracia. O Trump fez aquele discurso da vitória, bem entre aspas, sem vitória nenhuma e sem acusando de fraude sem prova nenhuma, né? E agora a gente começa a ver uma retomada do Biden e possivelmente que o Biden ganhe pode ser que ganhe, né? Se não tiver nenhuma manobra depois. Mas as pessoas veem como a solução. Então, o Biden ganhando resolveu o problema da democracia. E não é bem assim, né, Augusto? Você fez um post falando sobre isso? É. Não, é porque o que está acontecendo nos Estados Unidos é trágico. Mas, por outro lado, do ponto de vista da aprendizagem da democracia, é revelador. O que nós estamos vendo é o que os populismos podem fazer com a democracia, não é? Quando você elege um populista, você fica sob esse risco que nós estamos vendo agora com o evento, quer dizer, com o governo Trump e com a eleição nos Estados Unidos. Né? Hoje, os grandes adversários da democracia não são mais o comunismo, o fascismo, eles se transformaram nos novos populismos do século XXI. E Trump é um populista autoritário. Então, os populistas autoritários, eles, assim como os neopopulistas ditos de esquerda, eles se aproveitam das falhas genéticas, vamos dizer assim, da democracia para autocratizar os regimes. Eleição para eles só é válida quando eles ganham. Se eles perdem, a eleição é ilegítima, houve fraude, em suma. É assim que funciona. Né? E há um risco, não é, que pouca gente percebeu, dos populismos se transformarem em tiranias. Já aconteceu com o neopopulismo de esquerda bolivariano da Venezuela, não é? Maduro hoje é um ditador. Já aconteceu com o neopopulismo sandinista de segunda geração na Nicarágua. Ortega hoje é um ditador. E está acontecendo à direita, à extrema-direita, com o Kaczynski e o Duda na Polônia e com o Viktor Orbán na Hungria. E está acontecendo no Brasil e está acontecendo nos Estados Unidos. Então, quando isso acontece num país central como os Estados Unidos, aí a coisa fica mais séria, não é? Todo mundo começa a prestar atenção. Quer dizer, então, talvez fosse interessante, Renato, Hum. nós explorarmos agora por que o populismo consegue fazer isso. Por que a eleição para os populistas ela não é um modo legítimo de verificar a vontade política coletiva. Ela é apenas um instrumento, um artifício para tomar o poder e não sair mais dele. É, Não é? E é. o que os populistas fazem é o seguinte: eles tentam, de toda forma, aproveitando as falhas genéticas da democracia, sobre as quais nós vamos falar em seguida, o que eles tentam é
se prorrogar no poder e, e, e maltratando, vamos dizer assim, a democracia, né? Então, É, vamos ver. Quais são essas falhas genéticas da democracia que, se a democracia não der conta de consertar, ela vai ficar cada vez mais vulnerável aos populismos, dão brecha para que os populistas façam isso. A legal. primeira falha, a primeira falha, essa os atenienses mesmo do século V já tinham descoberto, do século V a.C., já tinham descoberto. A democracia não tem proteção eficaz contra o discurso inverídico. Uhum. Não tem. Os populistas, então, o que fazem? Mentem o tempo todo. Se você for contar o número de mentiras que o Trump proferiu desde que ele tomou posse, ou antes, até na primeira campanha dele, de 2016, é quase que uma mentira por dia ou mais. Isso. Uma Não é? mentira por período, né? Uma mentira de manhã, uma mentira de tarde, uma mentira de noite. Isso. Então, em algumas horas ele mente, depois ele torna a mentir. Então, os populistas mentem o tempo todo. E, com isso, eles tornam irrelevante a ideia de verdade e a necessidade de coerência ou correspondência entre as opiniões e os fatos. Então, eles criam novos fatos, fakes. Sim. E, com isso, eles reduzem a possibilidade de persuasão, do convencimento, do esclarecimento, do entendimento comum, que é central na democracia. Então, essa é a primeira falha, que é a mais antiga. A mais antiga eu não diria, mas é que foi percebida primeiro, né, da democracia, é que a democracia não tem proteção eficaz contra o discurso inverídico. A segunda falha, a democracia não tem proteção eficaz contra o uso da democracia, notadamente das eleições, contra a própria democracia. Uhum. Então, isso é uma coisa que o Ralph Dahrendorf já falava em meados dos anos 90, com uma pergunta muito provocativa que ele fazia: e se os caras errados forem eleitos? Como é que a gente faz? Bom, aí a gente espera as próximas eleições para trocar. Não é? Digamos que a democracia, o processo eleitoral democrático, eleja um tirano. Não é? Como é que faz? Bom, tem que esperar a próxima eleição para trocar. Mas esperar a próxima eleição é um problema. Por que é um problema? Porque dá um tempo para o cara ir degenerando as instituições, alterando as regras, de tal sorte que ele não perca nas próximas eleições e você não consiga tirá-lo. Não é? Dificilmente um populista sai do poder apenas pelo voto. Acontece, mas é difícil. Nós temos um caso que confirma a regra, de exceção que confirma a regra, que foi Macri na Argentina em 2015. Mas eu não me lembro de nenhum outro caso recente de populista que tenha saído do poder apenas pelo voto. O Evo Morales, neopopulista de esquerda, da esquerda bolivariana, foi preciso a extrema-direita se associar à polícia para tirá-lo do poder. Não foi pelo voto. Exatamente. Dilma Rousseff, não foi pelo voto. Se não fossem as grandes manifestações de 2015, 2016, o Congresso não aceitaria o pedido de impeachment e o Supremo Tribunal Federal não avalizaria isso, e é possível que o PT ainda estivesse no poder. Então, Putin, que é um caso... Putin assumiu o poder no início deste século XXI e vai ficar até 2034. Exatamente. No mínimo. 2034 já está certo. Então, eles não... o Maduro, o chavismo, que é um populismo, um neopopulismo de esquerda, não saiu do poder até hoje. As eleições não conseguem tirá-lo. Da mesma maneira, isso aconteceu na Nicarágua. Então,
É muito, e aconteceu lá na Hungria, não é? E na Turquia, e é muito difícil tirar um populista do poder apenas pelo voto. Eu não estou querendo dizer que se deve abandonar a via eleitoral, eu estou falando apenas pelo voto. Tem que ter mais alguma coisa. Nos Estados Unidos, teve mais alguma coisa. Os democratas conseguiram aprovar um impeachment do Trump na Câmara Sim. dos deputados, dos representantes. E isso não foi um processo eleitoral. Foi um processo legítimo, legal na democracia, mas não foi eleitoral. Sim. Mesmo Bom, não ganhando, ele enfraquece aquele populista, né? exatamente. Torna mais difícil Exatamente. a continuidade dele. E talvez seja por isso que o Trump está tendo grande dificuldade de se reeleger e possivelmente pode perder, não é, a eleição. Então, houve uma ação política democrática no sentido de interromper seu mandato. Sim. Isso é importantíssimo. Bom, então a segunda falha é essa. A democracia ela não tem proteção eficaz contra o uso da democracia contra a própria democracia, porque os populistas se aproveitam disso. Eles amam a eleição de paixão, mas só quando eles ganham. Se eles vão perder, é fraude. Não é? Então, o que os populistas fazem? Eles se apropriam das técnicas eleitorais e usam as eleições como se fosse uma guerra contra um inimigo, inimigo externo e interno. Ou seja, eles transformam os adversários em inimigos. O cara que é adversário dele não é legítimo, porque ele é um agente do inimigo externo. Entendeu? O Biden, lá nos Estados Unidos, é um agente da China, ou dos globalistas, não é? Ou dos comunistas. Então, ele deixa de ser um adversário legítimo e passa a ser um infiltrado pelo inimigo externo, inimigo da nação, da pátria, do país, de Deus, da civilização. Não é? Assim como o Biden, o Bolsonaro já está colocando ele como inimigo do Brasil Exatamente. para a próxima eleição. Porque aí qualquer candidato que vá disputar com o Bolsonaro vai ser um agente do Biden, se o Biden for eleito. Não é? Bom, então, ao fazerem isso, os populistas polarizam completamente o cenário político e acontece um fenômeno interessante de rede aí que pouca gente percebe, é que quando a polarização está acirrada a partir de certo nível, há uma tendência ao equilíbrio de forças dos contendores. A polarização, a partir de um certo grau de acirramento, ela tende para o empate. Sim. Pois é, ela tende para o empate. E no empate, qualquer perturbação do sistema, introduzida com facilidade, por exemplo, por quem está no poder, pode fazer a balança pender a favor de quem está no poder. Entendeu? Então, isso é uma arma, vamos dizer, que os populistas utilizam. Bom, então, já falamos de duas falhas. Uma terceira falha genética da democracia é que ela não tem proteção eficaz contra a destruição das normas não escritas que estão abaixo do sistema legal institucional e sustentam esse sistema. Quer dizer, a democracia ela não é protegida pelas leis escritas apenas. Por isso que Estado de Direito não é sinônimo de democracia. Exato. Não é? E por isso que o legalismo, todo legalismo, é insuficientemente democrático. Porque você pode respeitar todas as leis, mas, enquanto isso, você está derruindo embaixo, um andar abaixo, as normas não escritas que sustentam o arcabouço institucional da democracia. Não é? Os populistas, eles desrespeitam todas essas normas. Com isso, eles esgarçam a base social de confiança e de civilidade, sem a qual os mecanismos de freios e contrapesos das instituições não funcionam mais a contento. Exato.
As instituições continuam formalmente funcionando, mas elas ficam funcionando meio no ar, porque elas estão assentadas num certo fluxo de capital social, ou num Aham. certo estoque de capital social, que, se ele for dilapidado abaixo de certos níveis, a democracia perde todo o conteúdo substantivo e vira apenas uma ritualística formal, É, não é? E aí você fala, não, mas as instituições estão funcionando, não, mas estão havendo eleições. Mas não adianta, porque determinadas normas não escritas foram violadas pelos populistas. Por exemplo, aceitabilidade da derrota. Isso é uma norma não escrita, mas para a democracia funcionar, quem perde deve aceitar a derrota. exato, Além de aceitar, deve parabenizar o vencedor, não é por uma questão de exato. bons modos políticos. Não pode dizer que quando ele perde é fraude. Não pode fazer litigância de má-fé nos tribunais, levantar falso testemunho, tentar melar o jogo, tentar mudar as regras do jogo durante o jogo. Em suma, tudo isso, que são normas, boa parte delas não escritas, É, é, um populista pode fazer sem violar as leis, sem fechar as instituições, é. mas ele está tirando o chão da democracia, porque Nesse, diga, diga. não, nesse ponto, a gente passou há poucas semanas, umas 2 semanas atrás, em cima dessa seara, quando veio o Ricardo Barros e começou a falar da Constituição, que a Constituição não serve mais para os momentos de hoje, que ela está deixando o país ingovernável. Quando você vê isso, essa é a eclosão desse problema todo. Porque há muito tempo você vem dilapidando o capital social e transformando as regras não escritas em coisas em desuso. Então, eu posso falar mal do outro, eu posso defender aquilo que a gente considera como errado, moralmente errado, e começa toda essa. Posso mentir, posso mentir. Isso, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, isso vai enfraquecendo o arcabouço legal. Quando chega num certo ponto, alguém levanta e fala assim, tá vendo? Essas leis que a gente está respeitando, não desrespeitou nenhuma até agora, elas não dão governabilidade para o país. Precisamos fazer leis novas. Aí vem um golpe, né? Aí Criar uma legislação que permita que aquilo que eu não podia fazer, agora eu posso. e permita alterar as regras para eu ganhar de novo as Isso, próximas eleições. isso, Bom, uma quarta falha, eu já falei de três, né? Uma é isso. quarta falha genética da democracia é que a democracia ela não tem proteção eficaz contra a falsificação da opinião pública a partir da manipulação das mídias sociais. E esse, é claro, é uma falha recente, não é? É, Ela só foi percebida agora. Ela desabilita qualquer razão comunicativa, ela destrói o espaço discursivo de interações de opiniões, não é? Então, o que os populistas fazem? Eles acionam suas facções, porque o populismo sempre tem facções. Um líder populista não é um líder do país, é um líder da sua facção, uhum, não é? Então, os populistas eles acionam as suas facções e promovem ataques de enxame, contra os quais é impossível haver defesa, para inviabilizar a emergência de uma opinião pública. Quer dizer, o que eles querem, no fundo? Eles querem substituir a opinião pública por miríades de opiniões privadas, de bolhas, de clusters, não é? E com isso eles estilhaçam a esfera pública e alteram o processo de formação e verificação da vontade política coletiva, não é? Essa é a ameaça mais recente e é uma ameaça mortal, não é? Porque é, existe essa falha. A democracia, quando foi pensada e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ela não podia prever esse tipo de ataque, não é? é. Então, essa é a quarta falha
E isso leva a toda essa problemática que nós estamos examinando agora. Como é que a É, democracia vai se proteger disso? Não é? Nessa quarta falha, Augusto, uma coisa assim, é a minha opinião, tá? É, Sim, o, a gente não estava preparado para as mídias sociais do jeito que elas são. E, é, do ponto de vista da rede, a rede não estava preparada para isso. A rede tá utilizando as mídias sociais como se fosse a própria rede. E não é, é. porque tem um dono Não, e tem um algoritmo. Então, esse é um perigo muito grande. Essa quarta falha genética, ela é ela pode condenar mesmo a democracia a ficar um tempo enorme subterrânea. eu acho. É. E o que que os populismos fazem? Eles exploram essas falhas e, com isso, eles conseguem se prorrogar no poder com apoio popular suficiente. Eles hackeiam o processo eleitoral de sorte a vencer eleições sucessivamente. Não é? E aí, feito isso, eles começam a aplicar suas políticas iliberais, majoritaristas, em todas as democracias que eles parasitam. Uhum, É, e qual é o objetivo? É transformar as democracias liberais em democracias apenas eleitorais, em democracias falhas, defeituosas, e, se for possível, em autocracias eleitorais. uhum, Então, o projeto populista é sair de uma democracia liberal e parar numa autocracia eleitoral, não é? uhum. Uma vez que autocracias fechadas não são mais compatíveis com o mundo que nós estamos vivendo, né? Tipo Coreia do Norte, Cuba, China, isso aí é, 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 são consequências de uma coisa que aconteceu lá atrás. Hoje isso não é mais a maneira, né? Abolir eleições, etc. e tal, não é mais assim que os inimigos ou os adversários da democracia agem. Uhum. Bom, então o problema é esse. Se você, se essas falhas da democracia permanecem e os populistas exploram essas falhas, de, é muito difícil substituí-los nos governos apenas pelo voto, não é? Uhum. Então, no caso dos Estados Unidos, nós temos uma coisa adicional, uma falha adicional, que eu chamo de a falha americana, que é uma falha que só se manifestou lá. Eles, na verdade, essa falha tem uma origem. Essa luta pela independência e tal, contra o império lá britânico, gerou uma série de casuísmos e acabou engendrando um sistema político complicado e disfuncional, não é? Sobretudo o sistema eleitoral americano. Eu acho que, no fundo, os tais pais fundadores da democracia americana, eles não tinham muita noção de democracia. Por ignorância, eles tinham medo da democracia, achavam que democracia era a tirania da maioria. Então, o Aham. que eles fizeram? Eles criaram uma série de filtros para impedir que um demagogo assolasse a turba, a massa, e que isso fosse lá tirar, roubar o cetro da razão, como dizia o Madison, É. né, um federalista. Então, eles queriam uma república governável. Quer dizer, eles queriam mais uma oligarquia como a romana do que uma democracia como a ateniense. Uhum. Não, eu acho de caso pensado, mas por ignorância mesmo. Eles não tinham noção do que era a democracia. Eles não entenderam exatamente o que era a democracia. Então, como é que é o sistema americano? Que é super hackeável por populistas. Bom, em primeiro lugar, não há uma eleição, há 50 eleições com É. regras próprias. Essas eleições escolhem delegados em que o peso do voto de cada pessoa não é o mesmo. Um É. eleitor de Wyoming tem um peso muito maior do que um eleitor da Califórnia, É. não é? Porque elege um número de delegados
que é proporcionalmente, desproporcionalmente, vamos dizer assim, correspondente ao seu voto. Então, isso é muito hackeável, porque eu tenho 50 legislações eleitorais e eu posso fazer uma chicana jurídica, uma litigância de má-fé, e posso começar a embargar apurações, a contagem de votos. E em alguns estados americanos, inclusive, eu posso levar isso a um impasse, fazendo com que todos os votos populares sejam jogados no lixo e o parlamento estadual escolha os delegados. Isso aí é o fim da picada, porque aí parece que a intenção americana original era manter unida a federação. Uhum. Não era, vamos dizer, aferir a opinião dos habitantes dos Estados Unidos. Tanto que eles falam, né, que é muito difícil alguém conseguir... a possibilidade de reeleição nos Estados Unidos é muito alta. Porque é difícil alguém surgir novo e subir na política. Então, vamos chamar essa aí de falha americana. Então, agora nós estamos diante disso. Quer dizer, todas essas falhas estão sendo aproveitadas por Trump. Trump é um populista autoritário. Não é? É possível que o Trump está fazendo hoje nos Estados Unidos, o Bolsonaro tente repetir aqui em 2022. Não é? É quase certo que ele vai fazer isso. Se deixarem Bolsonaro terminar o mandato, em 2022 ele vai se comportar exatamente como o Trump está se comportando hoje nos Estados Unidos, acusando de fraude, tentando judicializar e melar a eleição, em suma, destruindo a confiança no processo eleitoral. O comportamento foi o mesmo, né? O comportamento é o mesmo. O Bolsonaro, quando teve em fevereiro desse ano nos Estados Unidos, lá ele falou que a eleição dele foi fraudada, sem apresentar prova. Exatamente. E foi lá que ele falou. Sendo que ele ganhou. Mas isso já era um pretexto, porque o que ele está alegando é que ele devia ganhar no primeiro turno. Como houve fraude, ele só ganhou no segundo. Mas isso é um pretexto já para dizer que se ele perder em 2022, será fraude. Exato. Não é? Aqui vai ser mais difícil ele fazer o que o Trump está fazendo lá, porque aqui existe uma justiça eleitoral, tem um tribunal, não é assim essa balbúrdia institucional e legal que é os Estados Unidos. Não é? Mas os Estados Unidos conseguiram se manter como um país democrático, embora estejam caindo em todos os rankings mundiais de democracia, né? Isso. Mas eles conseguiram se manter como um país democrático, etc. e tal, quase como um exemplo, porque as normas não escritas eram muito fortes nos Estados Unidos. Era o capital social, né? Era o capital social que restou dos séculos passados. Esse capital social foi sendo dilapidado, não é? Agora ele não sustenta mais. Então, os Estados Unidos estão diante da seguinte situação. Eu vou falar isso para concluir a minha observação, que já foi longa. Se tribunais partidarizados caçarem a vitória numérica do Biden, os democratas eles estão autorizados legitimamente a não aceitar o governo ganho no tapetão por Trump. Então, isso pode gerar uma resistência que vai paralisar completamente os Estados Unidos. Não se aprova mais nada nos parlamentos, não se acata mais nenhuma lei, porque aí o Estado de Direito vai desaparecer, de certa maneira, nos Estados Unidos. Sim. E o poder do Trump não será mais legítimo. E se ele não for mais legítimo,
todos os meios para derrubá-lo contam, são legítimos, não é? Então, isso pode dar até exacerbando numa guerra civil. Porque a gente vê o país dividido, né? A gente vê 70 milhões de votos de um lado e 60, quase 65, não sei, mas 60 milhões de votos do outro. Não é pouco apoio. E dentro de uma perspectiva que a gente está vivendo de pandemia, com 200 mil mortos lá dentro. Apesar de tudo isso, tem esse apoio todo. Só ontem, teve 100 mil casos da Covid-19 nos Estados Unidos. 100 mil casos, num dia. É o recorde. É terrível, não é? Que vai se refletir daqui 3 semanas em número de mortes. Sim. Não é? Então, esta é a situação. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Se alguns republicanos ainda tiverem juízo, vão tentar impedir o Trump de dar esse golpe, porque ele está querendo dar um golpe. Ele está querendo alterar, violar a democracia americana. E aí não se sabe como será a resistência. Aí não será ilegítimo as pessoas simplesmente abrirem um imenso movimento de desobediência civil e política. Não é? Exato. Bom, você não é mais legítimo. Então, agora se trata de impedir a tirania. Eles não tinham tanto medo da tirania, agora chegou a hora. O tirano... Agora a tirania não é imaginária. Não é a tirania da maioria imaginária do Thomas Jefferson, do Madison, do Hamilton. Não é? Agora a tirania é concreta e real. E cheia de padrões, né, Augusto? Todos os padrões que a gente está vendo, que a gente costuma acompanhar, a gente está vendo aparecer nos Estados Unidos. Aquela chegada dele na Casa Branca de helicóptero, vindo do hospital, aquilo é de arrepiar o sentimento democrático de qualquer um, né? Além do que, ele transformou a Casa Branca no comitê de campanha dele. De campanha, Lá ele faz campanha. Ele faz campanha viajando no avião presidencial. Ele não tem nenhum pudor, não é, de usar todo o aparato estatal para se prorrogar no poder, para fazer campanha eleitoral. Quer dizer, ele esculhambou a democracia americana e, mesmo que ele perca, a democracia americana vai levar muito tempo para se recuperar, se é que vai se recuperar. Se recuperar e ser o que era. Isso eu acho que nunca mais. É um momento de história que a gente está vendo acontecer na frente da gente, né? Acabou os Estados Unidos, nação, farol da democracia no mundo. Isso não existe mais e não existirá mais. Legal, Augusto. Acho que deu para a gente fazer um resumo muito importante desse momento que a gente está vivendo e vamos ver se a gente consegue conversar mais quando tiver mais... quando sair o resultado, né? Quando sair o resultado. E aí a gente vê realmente o que acontece. O discurso da vitória, o discurso da aceitação da derrota, se é que vão existir, né? O discurso da vitória a gente sabe que vai ter, mas o perigo é ter dois, né? Exatamente. Aliás, eu nunca vi na minha vida, 50 anos de vida política, eu nunca vi um candidato que se declara vencedor enquanto está contando os votos ainda e quer impedir que os votos sejam contados para que ele não perca. Eu nunca vi isso. Isso nem numa república bananeira, uma republiqueta bananeira, nem aceitável. Nem eleição de sindicato se faz isso. Né? Não é aceitável, nem em Grêmio Estudantil, né? Aquele golpe que se dava em Grêmio Estudantil. Quer dizer, o Trump destruiu. Tem uma representação muito forte, né? Quando o presidente dos Estados Unidos faz um negócio desse, não é qualquer coisa. Não. É isso aí.
Então, Grande abraço. um grande abraço para todo mundo e a gente volta no próximo. Até logo. Legal.